Olá, bom dia, amados irmãos, graça e paz. Que Deus possa abençoar todos vocês, a você que está nos acompanhando também por esse vídeo. Queremos louvar a Deus pela sua vida, agradecer a Deus porque resistimos essa manhã tão bela, com a chuva caindo aqui em Birapitanga, e a gente pode agradecer a Deus pela vida que resistimos. Essa manhã, gostaria de dar continuidade àquela palavra que pregamos na última quarta-feira, falando a respeito de estar ligado em Jesus, que é a videira. Ele que nos dá, então, a possibilidade de nos apresentarmos ao Pai, a Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio da palavra. Ligado em Jesus, que é a videira, e o Pai, que é o lavrador, o viticultor, nós somos, então, apresentáveis a Deus. Mas quero também hoje, pela manhã, falar sobre um outro assunto que compõe a fé e a confiança em Deus. A palavra, ela nos dá, então, fé, nos dá convicção daquilo que a gente precisa acreditar. E o texto em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, nos diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não o havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Esse é um texto maravilhoso em que o apóstolo Pedro nos dá instrução de que nós fomos gerados em Cristo Jesus, gerado para uma viva esperança. Esperança essa que não pode murchar, esperança essa que não pode acabar, mas nós aguardamos essa esperança pela fé. É interessante o texto porque ele louva a Deus e glorifica a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro, ele então nos dá o entendimento de que Deus é maravilhoso, é bendito, é glorificado, porque ele gera pessoas para uma nova vida. E gera aqui não é somente do fato do nascimento da gestação de 9 meses, mas é uma gestação agora, é um gerar novo para a vida eterna, para a ressurreição aqui, ele coloca para a nossa compreensão de que nós não somos gerados para esse tempo, para esse momento, mas fomos gerados em Cristo para algo muito maior, glorioso, em que a gente agora o vê e o percebe pela fé. Não podemos perceber essa gestação que Deus nos gerou de novo em Cristo para o momento presente, mas é para o momento futuro e eterno que está pela esperança da ressurreição que é em Cristo Jesus. É interessante que Pedro, ele menciona aqui que foi a grande misericórdia de Deus que nos gerou de novo. Nós éramos contados como aqueles que estávamos distantes de Deus, perdidos da presença do Senhor por causa do nosso pecado. Deus não nos criou para o pecado, Deus nos criou para a vida eterna. Essa vida estava já ali no jardim do Éden, mas o homem, por sua falta e falha, por seu pecado em desobedecer a Deus, abandonou o Senhor e deixou o Senhor errando na hora que descumpriu aquilo que era a vontade de Deus. Mas o Deus misericordioso, que a sua misericórdia se renova a cada manhã, ele nos gerou de novo em Cristo Jesus. Pela sua misericórdia, ele nos deu Jesus. A possibilidade de redenção, de salvação, veio por meio de Jesus Cristo. E a igreja hoje, ela está presente na terra, no mundo, para pregar que Jesus
É a misericórdia de Deus revelada aos homens. Jesus é a misericórdia de Deus que nos trouxe uma viva esperança. Esse momento da igreja é o momento de viver a esperança pela fé, a esperança pela palavra, a qual falamos na última live que tivemos com vocês. A palavra que é viva, a palavra que é pregada, que é anunciada, ela nos traz essa esperança mediante a fé. E o apóstolo Pedro, então, nos diz, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí o versículo 4 é muito interessante, que ele nos aponta para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. É interessante que ele nos fala aqui de algo que nós ainda não temos nas nossas mãos, condições de palpar, de pegar, de assegurar, mas ele diz de uma herança que é incorruptível, é uma herança que não se acaba, que não se destrói, não é a herança daquela que a gente recebe quando um ente nosso parte e deixa para nós, mas que com o tempo ela se corrói, ela se destrói, se desfaz. Essa não. Jesus deixou quando morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, a ponto de nos dar uma esperança que é incorruptível. Ela não se corrompe, ela não se destrói. É uma herança eterna. É uma herança incontaminável, como diz o texto. Nada pode sujar essa herança, nada pode contaminar essa herança. E que não se pode murchar. Ela não murcha, ela não diminui. Ela é guardada nos céus para vós. E é interessante que esse guardada nos céus para vós, e nós que estamos aqui nesse tempo hoje, nós estamos aguardando, esperando, confiantemente de que nós teremos acesso a essa esperança, que é a vida eterna guardada nos céus para nós. Meus amados irmãos, o versículo 5, então, nos fala de algo que é precioso que a gente precisa ter nesse tempo. Para mim, é um desafio da igreja agora, ela poder, então, permanecer firmada na palavra que já foi pregada, anunciada, e que está sendo anunciada, porque ela não se encerra, só se encerrará na volta do nosso Salvador Jesus Cristo. O versículo 5 diz que, mediante a fé, tais guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Nós somos guardados pela fé, nós somos guardados por aquilo que acreditamos, por aquilo que confiamos. Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você, meu amado irmão, já ouviu o suficiente para ter fé. Você que vai assistir este vídeo e que ainda não tem essa fé suficiente, pela palavra você terá condições de ter fé suficiente, de confiar em Deus, de confiar na sua palavra e ser guardado por essa fé para aquilo que está reservado para aqueles que creem em Cristo Jesus, o nosso Salvador, que é a vida eterna. O texto diz que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. É interessante que esses dias muito se falou, e acho que agora parou um pouco, porque está todo mundo se acomodando à situação, mas muito se falou sobre o juízo de Deus, sobre o tempo de Deus, sobre o momento em que o Senhor virá para julgar a terra. Nós entendemos pelas Escrituras que tudo o que está acontecendo, que já aconteceu ao longo desses 2000 anos, revelado no Evangelho de Mateus e nos Evangelhos, revelado por profecias como Isaías, revelado a Deus, a igreja, de que o Senhor voltará para o seu povo e que antes de acontecer a sua volta, a sua maravilhosa volta triunfal, vai acontecer também os sinais que então sinalizam, que mostram que haveria de acontecer o fim. E nós estamos vivendo esse tempo. Eu não quero aqui previsão nenhuma, mas as coisas têm se afinado cada vez mais, mostrando que é perto, é próximo a chegada do nosso Salvador Jesus Cristo. E que nós precisamos, enquanto ela não acontece, aguardarmos pela fé, esperarmos pela fé, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Ela vai se revelar. No tempo certo, na hora certa, vai acontecer. E nós precisamos, pela fé, guardar com esperança, com confiança, independente do que venha a acontecer. A fé, ela nos guarda para essa revelação que há de acontecer no último tempo. O versículo 6 é interessante que Pedro diz, em que vós grandemente vos alegrais. Nós precisamos nos alegrar
mesmo independente das circunstâncias, situações, provações, precisamos nos alegrar, porque para nós há uma esperança, para aqueles que confiam no Senhor há esperança, para aqueles que pela palavra de Deus é guardado mediante a fé, há uma esperança. E nós podemos nos alegrar nessa esperança que há em Cristo Jesus. O texto diz, porque ainda importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Parece que Pedro estava bem aqui nesse tempo, já mostrando para nós que nós estamos contristados, estamos guardados em nossas casas, guardados em nosso tempo, esperando, mesmo estando contristado, com um certo temor. Ouvi aqui vários irmãos no nosso grupo dizendo, está faltando daquela comunhão, que saudade daquela comunhão. Sim, estamos contristados porque não podemos, nesse momento, estarmos juntos lá no templo, na igreja. Mas podemos confiar e nos alegrar na esperança da vida eterna que há de ser revelada em Cristo Jesus. Isso deve alegrar o nosso coração e nos manter firmes, porque um pouco, ele disse, um pouco ainda está conquistado com várias tentações. São várias tentações que estão sendo provadas no nosso tempo. Mas elas não podem, de jeito nenhum, tirar de nós a alegria e a certeza que temos em Cristo Jesus. Da esperança de que ele vai voltar e ressuscitará, e aquele que estiver vivo será arrebatado para a rica e eterna esperança que aguardamos. O versículo 7, meus irmãos, diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro aqui coloca 3 requisitos que são necessários para a nossa fé. 3 requisitos são esses. A fé, ela é provada como ouro, que é provado pelo fogo, e o ouro é purificado pelo fogo, é com alta temperatura que se purifica o ouro. Assim também a nossa fé, ela deve se achar em louvor, em honra e glória na revelação de Cristo Jesus. Esse é um tempo em que nossa fé tem que ser provada por todos, e todos verão se nós estamos louvando a Deus com a nossa fé. Se nós não murmuramos, se nós não passamos mensagens falsas, mentirosas nos nossos meios de comunicação, se nós estamos incentivando outros a servir a Deus, a amar a Deus, a glorificar a Deus com a sua própria vida. Se a nossa fé, ela honra a Deus, ela glorifica a Deus, onde num tempo de dificuldades, a gente mantém firme a esperança e passa a esperança para aqueles que não têm. É um tempo em que nós precisamos exercer a solidariedade. É um tempo em que muitos precisarão de nossas ações práticas, visíveis, em que vai saciar a fome de muitos. E nós precisamos estar unidos como igreja para não perder isso de vista como nossa prática. A fé envolve ação, envolve obras. Ela não salva pelas obras, mas aquele que já é salvo pela fé pratica as boas obras. E é necessário que nesse tempo nós possamos vivenciar isso. A fé também, ela servirá de glória na revelação de Cristo Jesus, a qual todos verão a igreja do Senhor sendo arrebatada, levada para a eternidade, porque o Senhor é glorificado nas nossas vidas. O versículo 8 diz, ao qual, não havendo visto, amais. Nós não vemos, a gente não está vendo esta obra, a gente não está vendo esta salvação, mas nós entendemos e acreditamos pela palavra de Deus. Pela fé nós confiamos e nós amamos essa revelação que há de acontecer. No qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Meus irmãos, não estamos vendo agora, mas pela fé nós acreditamos, aguardamos, esperamos, nos alegramos na viva esperança. Com gozo inefável e glorioso nós aguardamos o Senhor. O versículo 9 diz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. A fé terá um fim. A fé é exercida em tempos de dificuldades. A fé é exercida em momentos que a gente não vê, não enxerga, mas acreditamos, esperamos, aguardamos. E quando ela for revelada, quando ela for concretizada, no momento da salvação, não precisaremos mais da fé, porque estaremos juntos pela eternidade com aquele que conquistou para nós a viva esperança, a herança incorruptível e eterna, incontaminável. Estaremos com ele por toda a eternidade. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Eu espero, meus irmãos, que eu e você passemos firme por todas as tribulações e tentações que temos que enfrentar durante a nossa existência.
mas que nenhuma dessas tentações e provações consiga tirar de nós a esperança e a fé que foi depositada pela palavra de Deus. Fiquemos firmes, constantes com o Senhor, sabendo que Ele é quem nos orienta e que nos guia em todo o tempo. Você, meu amado e querido, que está ouvindo essa mensagem, e que talvez você ainda não teve oportunidade no templo, mas que agora em sua casa, em seu momento, você pode ouvir a palavra de Deus. O texto que está em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9, nós lemos nessa manhã. Você possa ler e possa descobrir uma fé que vem da parte de Deus como virtude na sua vida e pode te alimentar para a vida eterna. A fé aqui não é a resposta do que eu quero, do imediato, mas é a crença de um Deus que sustenta a sua palavra, que garante a sua palavra, que aqueles que creem em Cristo Jesus têm perdão de seus pecados e têm a vida eterna nele. Que você possa abraçar essa fé no seu coração. E com uma oração você possa declarar que Jesus é o Senhor da sua vida e que você crê, confia e acredita nele, mesmo agora, mas sabendo que ele existe e que ele é aqueles que nele esperam. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a amada igreja em toda a terra, que nesse momento está passando por um momento de tribulação, tentação, mas está sendo provada e aprovada mediante a crença e a confiança que há na palavra de Cristo Jesus, nos evangelhos. E você pode firmar sua esperança a cada dia, até que ele volte. O último tempo, diz o texto, no último momento, ele voltará, versículo 5, e ele vai revelar a sua salvação a todos que nele crêem. Meus amados irmãos, que Deus abençoe. Fiquem firmes, sempre confiantes no Senhor e na sua palavra, independente do que aconteça, porque a vida eterna é garantida para aqueles que, por meio da fé, permanecem firmes, confiando na palavra que é em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Eu vou orar e vou pedir a Deus pela sua vida, para que Deus sustente você mais e mais. Nosso amado Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Espírito Santo de Deus que habita no meio do teu povo e habita no teu povo, que o Senhor possa sustentar a nossa fé. Fazer, Deus, com que nós possamos apreciar a bendita e gloriosa palavra que nos traz esperança, que nos traz confiança. E assim possamos aguardar com convicção, com esperança, o reino que está preparado para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Nos sustenta, Senhor, em tempos difíceis. Abençoa, meu Deus, as autoridades, todas elas que estão responsáveis por amenizar este momento. Abençoa as famílias que estão em choro, em luto pelos seus. Abençoa, Deus, para que o Senhor possa repreender esta enfermidade, este vírus, e trazendo esperança e convicção para que todos possam saber que Jesus Cristo é o Senhor e que vale a pena servir ao Senhor e aguardar em esperança. Em nome de Jesus nós te exaltamos e te glorificamos. Amém. Amém. Meu amado, que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro e assim estaremos glorificando a Deus. Fica firme. Em nome de Cristo Jesus, fica firme.